correção de mais uma questão desafio. E na questão de hoje, nós temos o conteúdo de semântica e a banca examinadora FUNVAP, Fundação do Vale do Piauí. Então, é uma banca que ela tem algumas características bem diferentes das demais. A primeira delas, nós podemos perceber já nas alternativas. A maior parte das bancas examinadoras, em questões de múltipla escolha, elas são elaboradas, as questões, com 5 alternativas, até a letra E. Já a banca FUNVAP, ela fica no grupo de bancas que utilizam 4 alternativas na maior parte dos concursos. Então, isso muda a estratégia de resolução, porque aí você vai ter 4 possibilidades de gabarito ao invés de 5. Ah, professor, então é mais fácil. Depende. Por quê? Porque para quem não estudou e vai querer chutar, vai ter 25% de chance. E a gente sempre busca no concurso público um filtro que venha a valorizar quem estudou, né? Mesmo assim, é muito difícil você passar num concurso só no chute, mesmo diminuindo uma alternativa, né? Como é o caso da banca FUNVAP. Então, vamos entender as características dessa banca e também o conteúdo programático de semântica. Leia a frase a seguir. Durante a aula, o professor fez questão de destacar o valor da palavra justo, que pode significar tanto alguém que age com equidade, quanto algo que está apertado, ajustado. Então, vamos lá. Nós vamos destacar as 2 ocorrências da palavra justo. Equidade, então justo, de justiça, no sentido de equidade. Alguém foi justo em determinada situação, então ele agiu com equidade. Equidade vem de equivalência, de tratar de maneira igual. E justo no sentido de apertado ou ajustado. Então, o professor destacou, nesse trecho aqui, que a palavra justo pode ter 2 significados. Um de equidade e o outro de ajustado. Baseados nisso, vamos ao enunciado. Sobre o vocábulo destacado, que é a palavra justo, está aqui grifada, é correto afirmar, então está pedindo o que é correto afirmar que o fenômeno semântico presente no enunciado é. Então vamos entender isso. Fenômeno semântico. Fenômeno é porque é algo diferente do normal. Quando eu digo que ocorre um fenômeno, é algo fora do normal. E aí, uma palavra com mais de um significado, dentre todas as palavras da língua portuguesa, é algo diferente, fora do normal. Porque a maior parte das palavras possui um significado apenas. Então, isso é que seria o fenômeno indicado no enunciado. E fenômeno semântico, semântico porque vem de significado, de sentido. Então, esse fenômeno foi relativo ao sentido da palavra. Isto é, a palavra justo possuir 2 significados. Aí aqui está pedindo para que o candidato identifique a afirmativa correta. Então, nas 4 alternativas, nós temos em cada uma afirmativa. E o gabarito vai ser a alternativa que trouxer a afirmativa correta, verdadeira. Não pode ter nenhum erro, cuidado. Muitas afirmativas em questões de concurso, elas começam certas e ali tem um detalhezinho errado. Ou já tem um erro no início, você não presta atenção e todo o resto está correto. Então, tem que estar 100% correta para ser o item indicado como correto. A homonímia, então vou até destacar aqui, ó, homonímia, está dizendo que esse fenômeno semântico é da homonímia. Aí vai justificar, pois, ó, conjunção explicativa, a palavra justo apresenta grafia igual, mas significados distintos e sem relação. Então, aqui, além de afirmar que é uma homonímia,
essa aparição da palavra justo com dois significados, a letra A diz que isso é um fenômeno semântico de homonímia. E vai justificar isso. Então, percebam, não só a classificação precisa estar correta, a explicação também. Porque se trouxer a classificação correta, mas na explicação não falar algo que está de acordo com a gramática, com a norma culta, o item vai estar errado, porque precisa tudo estar correto. Então, aqui, observem as duas coisas, são duas coisas. A primeira é a classificação. Se justo, nesse contexto, se enquadra como homonímia. E segundo, a explicação. Se de fato for homonímia, se essa explicação está correta, por ter uma grafia igual e significados distintos e sem relação. Significa o quê? Que a palavra justo de equidade e justo de ajustado tem a mesma grafia, tem significados diferentes e esses significados não possuem relação de proximidade. Letra B. A letra B afirma que se trata de um fenômeno semântico de polissemia e a explicação, pois a palavra justo possui vários significados relacionados entre si. Então, aqui já diz o seguinte, que a palavra polissemia, ela tem mais de um significado. E outra afirmação, esses significados, eles possuem relação entre si. Daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto de possuir ou não relação entre si, que isso é muito importante. Então, percebam que, na verdade, são três afirmações. A classificação, se é homonímia, polissemia, até agora. A primeira explicação, que na homonímia diz que tem grafia igual, e na polissemia que tem vários significados. E a terceira, que na homonímia diz que os significados são diferentes sem relação, e na polissemia diz que os significados são relacionados. Letra C. A letra C afirma que se trata de um fenômeno de sinonímia e vai trazer a explicação do porquê é uma sinonímia. Pois a palavra justo pode ser substituída por outra de mesmo sentido, então está dizendo que pode ser substituída por outra palavra de mesmo sentido, em qualquer contexto. Então, novamente, 3 pontos para analisar. Se é sinonímia, se for sinonímia, que você vai olhar as outras coisas, que é se ela pode ser substituída por outra palavra de mesmo sentido e em qualquer contexto. E D, a letra D afirma que esse é um fenômeno semântico de ambiguidade. Se for, vai trazer a seguinte explicação que precisamos verificar. Pois o uso da palavra justo sempre gera falta de clareza. Então, sempre tem falta de clareza na comunicação. Percebam, a palavra sempre utilizada aqui e falta de clareza. Então, está dizendo que a palavra justo, ela é uma palavra que gera ambiguidade sempre, em qualquer contexto, em qualquer escrita. Então, aqui nós temos 4 afirmações. Em uma questão como essa, se você já perceber qual é o gabarito, já tiver segurança, você pode marcar provisoriamente o gabarito, mas dá uma analisada no porquê das outras alternativas não estarem corretas. Isso é muito importante. E por que eu dou essa dica? Porque às vezes você está tão seguro em uma resposta que você esquece de ver um detalhe. E aí, para você certificar mesmo de que aquela resposta ela está conforme o seu conhecimento, conforme o que você aprendeu, você precisa identificar o erro das demais. Porque se você encontrar erro nas demais alternativas, isso vai te deixar mais seguro de que aquela que você apontou está correta. Agora, quando você aponta uma alternativa como correta e não consegue encontrar erro em uma das outras, então significa que você ainda tem dúvida. Então, precisa analisar com mais cuidado. Então, essa é uma dica de resolução muito importante que eu sugiro que vocês pratiquem. Dito isso, o que é que a gente pode começar aqui? A eliminar as alternativas que possuem erro. Porque aí nós já vamos afunilando a possibilidade de respostas e isso pode nos trazer uma maior segurança, certo? Então, isso é uma dica de resolução.
Você já pode fazer o primeiro passo que eu disse, se achar melhor, provisoriamente colocar a resposta que você acha, mas tenta analisar as outras três e identificar onde tem erro. Ou se não, se você ainda não conseguiu cravar qual seria a provável resposta, comece eliminando as que estão mais divergentes. E aí, nessa segunda técnica, podemos observar na letra D, e aí eu já vou colocar com outra identificação aqui, os erros. Então, na letra D, ó, diz que é ambiguidade. Aí, para justificar, diz que a palavra justo sempre gera falta de clareza na comunicação. Não é verdade, essa palavra sempre. Vocês precisam ter cuidado. Por quê? Palavras muito restritivas ou muito abrangedoras, muito amplas, elas podem tornar a alternativa incorreta. Eu disse podem torná-la errada, incorreta. Por quê? Porque quando eu digo que sempre acontece alguma coisa, eu não dou possibilidade nenhuma de outra análise. Eu não dou possibilidade de exceções. Então, cuidado, porque boa parte das situações nós temos o depende, nós temos as exceções, depende do contexto, depende de como foi formulada aquela questão. Então, aqui usou sempre. Não é sempre que a palavra justo vai ser ambígua. Ela pode gerar ambiguidade, mas não é sempre. Inclusive, nesse contexto aqui, não está mostrando um contexto de ambiguidade, porque o professor deixou claro, existe a palavra justo com sentido de equidade, existe a palavra justo com sentido de apertado ou ajustado. Então, aqui não foi um exemplo de ambiguidade. Pode existir um contexto de ambiguidade? Pode. Mas é sempre que a palavra vai ser ambígua? Não. Se eu digo, Jesus Cristo foi um homem justo, dá para identificar pelo contexto que eu estou falando de alguém que praticou a justiça. Então, não há uma ambiguidade. Eu não vou confundir dizendo que era alguém apertado, ajustado. Nesse contexto, não. Em outro contexto, pode gerar alguma ambiguidade, mas não é sempre. Então, a gente já elimina a letra D. Não é a resposta. Aí nós temos a letra C, ó, que fala de sinonímia. Alguns podem ter estranhado esse termo. Sinonímia, mas não é sinônimo. Sinonímia é o estudo dos sinônimos, certo? Então, se acostumem com o termo sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, certo? Sinônimo é o estudo dos sinônimos. E o que é sinônimo? É quando eu tenho duas palavras diferentes com o mesmo significado, certo? Então, são palavras diferentes, o significado é que é igual. Não é o caso de justo, porque justo é a mesma palavra com significados diferentes. E sinonímia ou sinônimo são duas palavras, igual alegre e contente. Percebam, são duas palavras diferentes, só que elas querem dizer a mesma coisa. Então, justo não é um exemplo de sinonímia, certo? Porque é uma palavra só com dois significados diferentes. Então, nós podemos excluir também a letra C. Aí ficamos entre A e B, que de fato é a dúvida comum. Então, como é que a gente vai solucionar isso? É uma dúvida que a análise precisa ser cuidadosa. Por quê? Ah, professor, é polissemia, eu já estou vendo logo. Vejam só, o que é homonímia? É o estudo dos homônimos. E aí nós temos três tipos de homônimos. Temos o homógrafo, o homófono e o homônimo perfeito. O homógrafo são palavras com a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. O homófono, fono de som, são palavras com o mesmo som, igual sessão com C, sessão com S. Então tem o mesmo som, mas a escrita é diferente. E o homônimo perfeito, eu tenho a mesma escrita e o mesmo som. Que é o caso de justo, tem a mesma escrita e o mesmo som. Só que tem um detalhe, no homônimo perfeito, que é um tipo de homonímia, o significado dessa palavra, os dois significados ou mais, eles são diferentes entre si. Nisso é que a gente distingue de polissemia.
Polissemia também é uma palavra que tem mais de um significado. O homônimo perfeito possui mais de um significado, porque tem o mesmo som, a mesma escrita. Veja a palavra manga. Manga, fruta, e manga, uma parte da blusa. Mesmo som e mesma escrita. Só que os significados são diferentes. Justo. Mesmo som e mesma escrita. Só que os significados são diferentes. Mas, na homonímia, esses significados eles não têm nenhuma relação entre si. Igual manga, fruta e manga de uma blusa. Isso não tem nada a ver um significado com o outro. Já justo, os significados são diferentes, conforme o trecho aqui que o professor falou. Equidade, então, no sentido de justiça, ele é um homem justo, ele trata as pessoas de maneira igual, na medida correta. E justo no sentido de apertado, de ajustado. Tem alguma proximidade esses significados? Porque quando eu digo que alguém é justo, trata de maneira igual, trata em determinada medida. Quando eu falo de justo, de apertado, de ajustado, eu também estou falando de uma medida diferente, mas é uma espécie de medida. Então, o justo é uma medida de equidade, tratar de maneira igual. E o justo, no sentido de roupa, está falando de apertado, de ajustado, está falando de medida. Então, tem alguma relação. Quando os significados possuem alguma relação, é polissemia. Quando esses significados são totalmente diferentes, igual manga, aí eu não digo que é uma polissemia. A palavra manga tem vários significados, então é polissemia. O correto é eu falar que é um homônimo perfeito, um tipo de homonímio. Por quê? Porque os significados são totalmente diferentes, eles não possuem qualquer relação. Manga da blusa e manga fruta. Dito isso, a gente elimina a letra A, porque os dois significados de justo, eles têm alguma relação de sentido, eles são diferentes, mas possuem alguma relação de sentido. Quando possuem alguma relação de sentido, nós concluímos que é um exemplo de polissemia, pois a palavra justo possui vários significados, de ajustado, de equidade, e tem uma relação entre si, que é o que eu acabei de explicar. Gabarito da questão desafio da banca FUNVAP sobre semântica é letra B, polissemia.